aí é interessante porque você precisa entender a diferença entre privacidade e anonimato. Quando você quer ser anônimo na internet, o anonimato, ele em algumas legislações, por exemplo, ele não é permitido. No Brasil, por exemplo, não é permitido anonimato, certo? Mas você pode exercer esse seu direito de anonimato e também o direito de privacidade. O anonimato compreende em ocultar a sua identidade atrás de um pseudônimo, atrás de um nickname, atrás de um apelido. Então, se você tem o interesse em ter anonimato, o ProtonMail ele pode ser uma ferramenta para você, mas não é uma garantia da empresa. A garantia da empresa é a privacidade, significa que ninguém vai ter acesso às suas comunicações. Ou existe um outro serviço dentro do ProtonMail que é a parte de eliminar os tracking codes. Desde quando nós temos e-mails em formatos HTML, algumas empresas, visando a estatística sobre envio de e-mails, envio de propagandas e tudo mais, adiciona dentro dos corpos de mensagem links para figuras que, quando o usuário abre o e-mail em formato HTML e o cliente de e-mail processa aquele HTML, ele em determinado momento ele faz uma chamada para um servidor web para baixar um pixel, baixar uma figura ou uma imagem. Quando ele faz essa ação, o servidor contabiliza que aquele usuário abriu o e-mail. Isso é chamado tracking de audiência, o tracking de e-mail. Isso é largamente utilizado por diversas empresas. Eu mesmo utilizo isso, eu tenho uma newsletter e, de uma certa forma, a ferramenta de newsletter que eu uso, ela é hospedada em um servidor próprio, eu não uso de empresas terceirizadas, mas para todos os e-mails que eu envio para as pessoas que são assinantes da minha lista, com informações sobre segurança, sobre emprego, sobre os meus vídeos que eu posto na internet, vai ali um link que quando a pessoa abre o e-mail, eu sei que ela abriu. Para que eu faço isso? Para eu saber quantas pessoas abriram certos e-mails, se o assunto é um assunto de maior interesse para vocês, se é um assunto de menor interesse para vocês, e isso é normal, todas as empresas fazem isso. Eu não vendo essas informações para ninguém, eu só uso como estatística para os serviços de e-mail que eu ofereço gratuitamente para quem se assina nessa lista. E as pessoas, assim, se tiverem curiosidade de saber, dentro dos meus sites eu tenho lá a política de privacidade, está escrito isso, que eu faço isso. Então não estou escondendo isso de ninguém, certo? Mas, por exemplo, existem pessoas que estão na minha base de audiência, na minha lista de e-mails, que são usuários do serviço ProtonMail. Para estes usuários, eu não consigo saber se ele abriu o meu e-mail ou não. Porque o próprio serviço do ProtonMail, ele já elimina os links, os cookies e tudo mais que a gente coloca nos e-mails de forma automática, ele elimina e não permite o traqueamento. Então, é uma questão de privacidade para você, você pode usar serviços como o ProtonMail. Esses mesmos serviços, obviamente, não são executados somente pela ProtonMail. Você pode utilizar estes serviços em um servidor de e-mail próprio seu, que você pode hospedar na Hostinger, na HostGator, na LocalWeb. Se você quer privacidade, eu não quero que as grandes empresas, por exemplo, como o Google, como a Microsoft, que ela faça o tracking das informações. Né? O Google, por exemplo, ele declara que ele não lê os conteúdos dos seus e-mails. Mas é conhecido que a plataforma Google, para fins de publicidade, propaganda, perfilamento dos seus usuários, ela lê a origem e o destino dos seus e-mails e ela lê os assuntos, né, o subject dos seus e-mails. E isso, se você não sabia, passe a saber. Está lá na lista, quando você
cria um serviço de e-mail gratuito, tá lá termos e condições que a gente simplesmente rola a tela e fala eu aceito, tá lá escrito isso. Então, não é algo que seja escondido, mas também não é algo que seja plenamente divulgado.